Doutor Newton, faça a gentileza. O senhor que vai estar, me parece, eu não sei se já passou, já gravou a matéria pro Domingo Espetacular, o domingo lá da TV Record? Não gravou ainda. Não gravou ainda? Estamos conversando, né? Estão conversando para você dar uma entrevista lá para a Rede Record de Televisão Nacional, né? Isso. Hoje, então, é uma exclusividade. Você está aqui conosco ao vivo. Acredito que sim, Regi. Para poder conversar conosco sobre isso. Olha, a última informação que eu tenho a respeito do Morro do Boi diz o seguinte, ó. Juarez Ferreira Pinto, 42 anos, isso no dia 4 de abril. Certo. O que a imprensa tem. Nada mais. Dia 4 de abril para cá, ninguém tem nada. Parou. Até eu fiz questão eu sou, você sabe, um defensor da imprensa, você sabe disso. Mas eu fiz questão, esse caso, ele necessitava de uma pausa. Agora eu vejo que é necessário um esclarecimento maior para o público, um esclarecimento maior para a sociedade. A pausa era necessária, Regi. Agora já não há mais necessidade dessa pausa. Então você fez uma pausa. Sim. No último dia 4 de abril foi dada para um estudo maior do caso, né? Aí tem aqui que o acusado de crimes no Morro do Boi, em Caiobá, deverá ser removido, né? Já foi removido no caso, que foi no dia 4 de abril, para o Complexo Médico Penal em Piraquara. Ele está lá? Isso, estará ainda. Ele está em Piraquara? Está em Piraquara. Está em Piraquara. Ele está recolhido na casa, até o momento... Ele estava na CCC, Casa de Custódia de Curitiba. Ele estava na Casa de Custódia de Curitiba. Isso aqui foi no dia 4 de abril. Em uma cela comum ele estava. Isso. Mas se queixou de dores, de mal-estar e vômito. Procede? Perfeito, procede. Tá. Então ele reclama de mal-estar, de vômito e de dores. Isso quando ele estava na Casa de Custódia de Curitiba. Isso. Numa cela comum. Agora ele está onde mesmo? Complexo Médico Penal em Pinhais. E não está mais numa cela comum? Não, está em um hospital, né? Lá é um hospital. Um hospital. Sozinho, um hospital quarto, presídio, lá? Sozinho, no hospital presídio. Ar-condicionado? Não, uma cela normal, como qualquer outra. Camona grande, pequenininha? Não posso lhe dizer se é. Na próxima semana, os advogados de defesa, tarará. Pronto, ele está aqui. Vou conversar com o senhor pessoalmente. Doutor. Fique à vontade. Me dê a liberdade de lhe fazer perguntas que com certeza não fizeram e nunca farão. Você tem a liberdade. Os advogados do Nardoni, comenta-se por aí, eles já deram a entrevista, enfim, que renunciam, não querem mais acompanhar o caso Nardoni. E dizem que não querem mais acompanhar o caso Nardoni, lá em São Paulo, porque eles estão conscientes, através dos próprios Nardonis, de que foram os Nardonis mesmo que cometeram o crime contra a pequena Isabela, o nome da menina lá? Isabela. Da pequena Isabela. A pergunta é, o senhor já teve algumas conversas em particular com o Juarez, possivelmente. Claro, sim, já esteve sozinho com ele. Várias vezes. Sem microfones, sem câmeras, tudo em particular. Sim. Ele não chegou a confessar para o senhor, diante de tantas evidências, de que foi ele mesmo que cometeu esse crime no último dia 31 de janeiro, lá no Morro do Boi, já que a Monique o reconheceu como verdadeiro criminoso, doutor? Regi, vou te dizer algo aqui que talvez eu nunca tenha dito à imprensa. Eu acho que chega de hipocrisia, chega de mentira, tá? Esse rapaz que está preso é o maior erro já cometido no estado do Paraná. Não há prova alguma de que foi ele que fez esse crime. Ao contrário, existem mais de 50 provas, de 100 provas de que não foi ele. Quem diz que foi esse rapaz é hipócrita, não sabe o que está dizendo, não conhece o processo. Muitas piadinhas foram feitas, muitas gracinhas, gracejos com relação a esse caso. E o que acontece é que o inocente está preso, tá? O processo amadureceu, posso dizer assim para você, e surgiram novas provas da inocência desse rapaz. Então, o que está acontecendo com esse rapaz é mais um, Regi, é mais uma escola de base de São Paulo, onde aquele casal, não sei se você te recorda, aquele casal de japoneses foram apedrejados numa escola de criancinhas, acusados de molestar sexualmente crianças. Doutor, né? E foram inocentados depois. Você quer as provas? Você quer que eu diga as provas? Eu quero, mas antes eu enumero as provas. Não, mas antes o senhor diz o seguinte, aqui ó. Não, está só terminando de responder a sua pergunta. Não, é que o hospital de base a gente conhece a história, mas eu lhe perguntei se ele não havia confessado para o senhor. O senhor não confessou. Só para terminar de responder a sua pergunta. Ele não confessou e disse veementemente que não foi ele.
Ele não confessou. Quando eu fui, a família entrou em contato comigo numa quarta-feira, e eu falei, eu não posso aceitar o encargo. Primeiro eu tenho que me entrevistar com ele, conversar com ele, para saber se eu vou aceitar o caso. Porque a minha consciência tem que me permitir, claro. E ficou convencido que foi. E naquele primeiro dia eu já saí convencido da inocência dele. Luiz, você tem alguma imagem dele aí, do Juarez? Você tem alguma foto do Juarez aí? Tem? Cadê? Deixa eu ver. Esse aqui é o seu cliente. Meu cliente. Esse é o seu cliente que alega inocência. Inocência total. O senhor não tem vontade de renunciar ao caso, não? De forma alguma. Eu tenho vontade de brigar cada vez mais para que a justiça seja feita. O senhor está convencido? Totalmente convencido. O senhor diz aqui que vai exigir que faça a defesa... Isso é antigo, né? É a questão da perícia. Exames médicos semelhantes aos realizados em... Já foi feito em atletas? Esse ainda não, mas será feito, com certeza. Para poder provar que ele não tem capacidade de subir lá no Morro do Boi, que é bem alto, não é isso? Isso. Mas, doutor... Ele não estava trabalhando lá, levando gelo para cima e para baixo? Não estava. Ele estava lá prestando serviço a função do Juarez, a função do Juarez no momento era abastecer de gelo os carrinhos. Então as pessoas andavam com os carrinhos fazendo as vendas normais. E o que ficava? O Juarez ficava numa cadeira, sentado com o gelo do lado, e ele abastecia até sentado. Esse era o abastecimento de gelo. Muitas pessoas me perguntaram, mas sim, ele não fazia aquele trabalho de levar... O carrinho cheio de gelo? Aquilo tem que ter aquele carrinho de mão? O cara tem que ser um atleta para fazer isso. Não é isso. Gelo nas costas, gelo na cabeça. Isso foi uma invenção de algum mal informado que deve, né? Mas isso nunca aconteceu. Uma outra, eu não sou advogado de acusação, eu quero esclarecer o público. Mas uma outra observação... Você tem a liberdade. É que o senhor diz assim, mas não existe prova nenhuma, não existe... Mas a menina reconhece o Juarez como o autor do crime. Ela reconhece. Isso não é prova? Não, veja bem. Por quê? Da forma como ela reconheceu. Primeiro que essa moça, a gente tem que ter muito respeito a ela. Ela realmente. Que, inclusive está para privilégio. Nós temos que ter muito respeito a Monique, muito respeito à família dos Íris, muito respeito, porque a barbaridade aconteceu, Regi. Eles foram barbaramente vitimados nesse morro. Mas não foi pelo Juarez. Mesmo então nós discutimos, mesmo reconhecendo o Juarez como autor. Casos, vítimas de crimes sexuais, da forma como ela foi induzida a reconhecer, não poderia deixar de reconhecer. Como é que o senhor diz que ela foi induzida? Em que situação? Por que o senhor diz que ela foi induzida a reconhecer? O reconhecimento que a polícia fez, a Polícia Civil fez. É claro que eu tenho que ressaltar aqui, antes de continuar, o seguinte: o Dr. Cartacho é um excelente delegado de polícia. Simplesmente eu discordo do ponto de vista dele, mas que é um excelente, que prestou muito serviço à Polícia Civil do Estado do Paraná, isso ninguém discorda. Mas a forma como foi feito aquele reconhecimento é totalmente errada. Eu vou explicar para você por quê. O reconhecimento foi feito da seguinte forma: colocou-se, primeiro, apresentaram fotos dele, depois um vídeo dele, e depois que ele foi submetido a reconhecimento, ou seja, já viciou o ato. E no dia do reconhecimento, que está gravado no processo, foi da seguinte forma, Regi. Eram 4 pessoas, por favor, fique aqui. Eu, você e mais 4, mais 2. Pergunto à menina: você reconhece algum deles? Não reconheço nenhum. E até de certa forma, apenas um até parecido com ele. Você reconhece algum deles? Né? A menina não. Aí eles vão fazer um novo reconhecimento. Esse é o primeiro reconhecimento. Ele não está no meio, reconhece não. Aí pegam o Juarez e incluem ele no meio daqueles 4. Então ele passa a ser o 5º elemento ali. Ele é o diferente. Ele é o que não estava no momento. Aí a mina: não, eu reconheço então ele. Mas sabe, você põe 4, de repente põe no meio apenas um, que é o diferente. Ela já viu por foto, já viu por vídeo os policiais dizendo que foi ele. Era vítima de uma brutalidade. Olha, o que querem que essa menina faça? Se ela dissesse que não era aquele, ela frustra toda uma expectativa dos familiares que estavam juntos. Ali, na verdade, foi uma festa que fizeram. Gente, Luiz, coloca o telefone aí, Fábio, o pessoal ligar pra gente. Tem alguém aí em casa que quer fazer uma pergunta, doutor Newton? Depois você comenta sobre as provas da inocência. Eu subi o morro. Subiu o morro? Eu subi o morro do Boi, consegui com peritos. Antes já tinha ido ao morro lá? Não, nunca tinha ido. Nunca foi namorar lá? Não, nunca tinha ido. Não conhecia. Bonito lá, né? O morro é feio.